Agora falando da eumintologia, né, a parte da parasitologia que estuda os eumintos, novamente aqui eu trouxe uma tabela mostrando a taxonomia, né, de alguns eumintos que parasitam os seres humanos, onde para a gente vai ter principalmente mais importância, mais relevância os parasitas do filo Platelmintos e do Nematoda, né? No filo Platelmintos, nossa principal as principais classes, né? Nós temos Trematoda, Cestoda, Sublicácidigênia e Euscestoda. Aí vocês podem ver ordem, família, até chegar no gênero, né? Onde nós temos alguns gêneros bem conhecidos, como Schistossoma, Fasciola, Tênia, Hymenoplex, perdão, até chegarmos a algumas espécies, como a Schistossoma mansoni, Schistossoma japonicum, Fasciola hepática, Tênia solium, Tênia saginata. Já aí na classe Cestoda, né? Perdão, já falei para vocês. O filo Nematoda, nós temos a classe Chromadória, né? Passando pela subclasse, ordem, família, até chegar a alguns gêneros conhecidos, como o Enterobius, Strongyloides, Ancylostoma, Necator, e algumas espécies, né, como Enterobius vermiculares, Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenalis, Necato americanus. Né? Na eumitologia, os filhos que vão ter mais importância para a gente é o Platelmintos e o Nematoda. Os eumintos constituem um grupo numeroso de animais, incluindo aqueles que são de vida livre ou parasitária. Apresentam os parasitos distribuídos nos filos Platelmintos, Nematoda e Acantocéfala. Né? Para a gente, a Acantocéfala não vai ter tanta relevância nas nossas aulas. O filo Platelmintos, eles são protostômios, são acelomados, possuem simetria bilateral, vão possuir uma simetria anterior com órgãos sensitivos e de fixação, uma extremidade posterior, ausência do exo ou endoesqueleto, são achatados dorsoventralmente, né? Apresentam ou não tubo digestório, não vão ter o ânus, né? O aparelho digestório incompleto. Sem aparelho respiratório, possuem tecido conjuntivo enchendo os espaços entre os órgãos e podem possuir vida livre ou serem parasitos, né? Que no caso para a gente vai ver principalmente que são parasitos dos seres humanos. E para a gente, novamente falando, as maiores relevâncias é a classe Trematoda e Cestoda. Mas para representar o filo Platelmintos, né? Um dos principais exemplos, principalmente desde o tempo da escola, né? Nós temos as planárias, onde nós podemos ver aqui algumas partes, né, da morfologia dela, como a boca, faringe, nervo transversal, cavidade gastrovascular, né, um exemplo bem clássico do achatamento dorso ventralmente, né, esse formato achatado. Entrando na classe Trematoda, nós temos a classe Apidogástria e a classe Digênia, né? Para a gente, o que tem maior relevância é a classe Digênia, né? Onde a classe Digênia, elas vão possuir órgão de fixação, são pobres em órgãos dos sentidos, possuem um sistema digestório simples, são ovíparos, podem ocorrer espécies hermafroditas e dioicas, né? Dioicas é quando elas apresentam sexos separados e não possuem propriamente um sistema circulatório. Aqui à direita nós temos a morfologia de um trematódo típico, no caso o Eurytrema coelomático, perdão, né? E são parasitos de ductos pancreáticos de ruminantes. Aqui nós podemos ver, por exemplo, a ventosa oral na parte superior, a ventosa ventral. Nós podemos ver o útero, né? Aqui no caso o desenho está cheio de ovos. Mas para exemplificar melhor, eu trouxe para vocês aqui uma foto que é de uma aula prática que eu tive durante o mestrado, só para a gente ver colorido também como são a classe Tigênia, perdão. Né? E aqui nós temos, na parte superior,
o Eurythrema pancreático, e abaixo o Platinosum sp, onde nós podemos ver novamente algumas estruturas, como a ventrosa oral, a ventosa ventral, nós temos o seco, nós temos as glândulas vitelínicas, nós temos o útero, certo? Aqui foi mais para trazer para vocês a forma colorida da morfologia da classe de Gênia. E, continuando, né, falando dos eumintos, atualmente já foram relatados mais de 150 espécies de trematóides que infectam os seres humanos em todo o mundo. Destas, cerca de 15 espécies utilizam humanos como um dos principais hospedeiros naturais, né, como, por exemplo, o Schistosoma mansoni. E, falando na classe Cestoda, são endoparasitos desprovidos de epiderme. O corpo geralmente é alongado e construído por segmentos. Geralmente, os cestoides típicos, os clássicos, vão ter um corpo dividido em escolo e estróbilo, como a tênia, a gente vai ver numa imagem já já. Eles não possuem órgãos sensores especiais, o tubo digestivo é ausente, são exclusivamente hermafroditas e mais de 50 espécies de cestoides já foram encontradas parasitando o homem. E como eu falei para vocês, né, que nós temos a morfologia de um cestoda bem clássico, né, onde a tênia adulta, nós vamos ter o corpo dividido, infelizmente na imagem não tem, mas aqui nós temos a cabeça da tênia, o colo, que seria o pescoço, e o estróbilo seria o resto do corpo, né, que tem esse formato de fitas, né, lembrando a diferença de tênia solium para tênia saginata, está principalmente no Scolex, onde a tênia solium tem a presença de ganchos, já a tênia saginata não tem. E aqui nós temos uma ilustração de como são as proglotes. Apesar da imagem não mostrar, existem diferenças também entre as proglotes de tênia saginata e tênia solium. E aqui é para representar como seria a morfologia clássica de um cestoda. Já entrando no filo nematoda, são vermes cilíndricos e alongados, eles vão ter simetria bilateral, ou seja, o lado direito e o esquerdo eles são idênticos. Apresentam 3 folhetos germinativos, o tubo digestório é completo, apresentam órgãos sensoriais presentes, são dioicos, vão ter um corpo revestido por uma cutícula acelular, não possuem sistema circulatório e mais de 130 espécies parasitam o ser humano atualmente. Aqui é só para ilustrar a extremidade anterior de um ancilostoma duodenale, a morfologia básica de um parasita do filo Nematoda, onde nós temos aqui a abertura bucal, dente, cápsula bucal, esôfago, papila cervical e o intestino. Aqui novamente para mostrar, né, que alguns parasitas do filo Nematoda vão ter esse formato cilíndrico, né, também. Aqui nós temos uma fêmea e macho de Ascaris lumbricoides, né, onde a fêmea é maior que o macho, possui a boca trilobulada, mas a gente vai ver isso mais à frente. E as principais doenças provocadas por eumintos, nós temos teníase, cisticercose, esquistossomose, ascaridíase, estrongiloidíase, ancilostomias, enterobíase, larva migrans e a filariose linfática. Já entrando na entomologia, que estuda os insetos, né? Também temos os artrópodes de importância médica e veterinária. Aqui, novamente, eu trouxe a classificação taxonômica do filo artrópoda, né? E o que vai ter maior relevância para a gente, exemplificar melhor, que nós temos os principais grupos de artrópoda de importância médica, onde nós vamos trabalhar principalmente com a classe insecta, né? Onde nós temos as ordens Diptera, Hemiptera, Siphonaptera, Ptiraptera. Aqui nós temos as subordens e, posteriormente, família Psychodidae, onde nós temos os flebotomíneos, Culicidae, que nós temos os culicídeos, que são os mosquitos. Nós temos
Os reduvídeos, né, que são os barbeiros. Acima, da família Tabanida, que são os tabanídeos, e a gente vai ver também a questão da classe aracnida, né, onde nós temos a ordem Ácare, a subordem Ixodides, onde nós vamos ver nessas subordens, Ixodides, Sarcoptiformes e Trombidiformes, nós vamos ver principalmente carrapatos, principalmente os carrapatos acabam sendo os principais representantes. Dando continuidade, nós temos o filoartrópoda, né, que se podos vem de pés, artroarticulação, representa o maior número de seres do reino animal, aproximadamente mais de 1,5 milhão de espécies, possuem como características físicas a simetria bilateral, o exoesqueleto, né, que é formado pelo tegumento, este compreende a epiderme e a cutícula, possuindo a função de proteção, sustentação e impedir a perda de água. O corpo pode ser dividido em 2 ou 3 porções, mas geralmente muitos são em 3 porções, né, cabeça, tórax e abdômen. Possui uma cavidade geral chamada de hemocele, onde nela nós temos a hemolinfa, que acaba preenchendo os órgãos que o inseto tem, e tem um corpo coberto por cerdas, acúlios, tubérculos e esporões. A classe insecta também é conhecida como hexapoda ou ectogonata. Todos os artrópodes, artrópodes desta classe apresentam o corpo dividido em cabeça, abdômen e tórax e possuem 3 pares de patas. Podem ou não possuir asas. O sistema sensorial representado por olhos, cerdas e antenas tácteis. São hermafroditas e realizam partenogênese, né, através, né, dos sexos machos e fêmeas, do cruzamento. Tem um sistema respiratório composto por tubos e traqueias e um aparelho bucal diversificado. Aqui só para ilustrar, onde nós temos a simetria bilateral, né, onde ao dividir, falar do lado direito e esquerdo, eles possuem as mesmas estruturas. Em relação ao exoesqueleto, por ser uma estrutura rígida externa, muitas vezes, à medida que o inseto ele vai se desenvolvendo, é como se o exoesqueleto vai ficando apertado para ele, então ele faz essa troca é chamada de ecdise. E, como eu falei para vocês, o aparelho bucal ele vai ser bem adaptado e diversificado, né? Ele vai se diversificar de acordo com o tipo de alimentação que esse vetor vai ter, podendo ser do tipo lambedor, mastigador, sugador maxilar ou sugador labial, que para a gente tem interesse, que no caso aqui tem como representante os mosquitos, né? Que são vetores biológicos de grandes doenças, como, por exemplo, a Aedes aegypti, né, das arboviroses urbanas. Aqui ao lado nós temos, para ilustrar, né, a divisão do mosquito, um artrópode que tem o corpo dividido basicamente em cabeça, tórax e abdômen. E aqui, para ilustrar, nós temos um Aedes aegypti macho e uma fêmea, para mostrar um pouco mais, né, da morfologia desses insetos. E aqui nós temos, só para ilustrar, o abdômen, né, que tem um abdômen coberto por escamas. É isso? E nós temos as principais doenças transmitidas e causadas por artrópodes, como dengue, zika, chikungunya, malária, filariose linfática, febre amarela. E quando eu falo causadas, né, só pegar aqui o link, que às vezes as doenças elas são transmitidas por artrópodes quando eles são vetores biológicos de algum agente. E elas são causadas, muitas vezes, quando a doença ela é causada pela presença do parasito no hospedeiro, como, por exemplo, a tungíase, a escabiose e a pediculose. Né? A tungíase lá da Tunga penetrans, a escabiose do Sarcóptes scabia e da pediculose pela presença dos piolhos. Né? E eu gostaria de agradecer para quem assistiu a aula toda. Gostaria de até comentar com vocês que para mim é um desafio muito grande. É um nervosismo muito grande, na verdade, né?
posso ter falado alguma coisa errada, porque realmente o nervosismo é grande, saber que você vai gravar uma aula e diversas pessoas vão assistir, às vezes dá um branco, às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra. Mas eu gostaria de deixar uma frase aqui para vocês, que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Uma frase do Êxopo. E eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que essas aulas que eu estou gravando é no intuito de passar conhecimento para vocês, mas eu também tenho aprendido e tendo a aprender mais ainda, né? Tá passando essas aulas para vocês até para aprender a lidar com o nervosismo. E é isso, se eu tiver falado alguma coisa errada ou não me expressei da melhor forma possível, vocês podem deixar comentários, elogios, críticas negativas, se precisa um puxão de orelha, se eu falei alguma coisa errada, e é isso.